Olá a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que nós possamos aprender muito em nossa aula de hoje. Enquanto eu retiro minha máscara, providencie, para anotações de vocês, lápis e caderno. Meu nome é Ronaldo e estarei nas aulas disponibilizadas pelo município de Uberlândia aqui na TV Universitária. Na aula de hoje, iremos aprender um pouco sobre o material que nós temos aqui em cima da mesa. Nós temos um globo, um calendário, um despertador e um relógio de pulso. E eu pergunto para vocês, o que esses objetos têm em comum? Se você respondeu tempo, você está de parabéns, é isso mesmo. Hoje iremos falar como o homem aprendeu a contar o tempo e como o homem desenvolveu o calendário e o relógio, objetos que usamos tanto no nosso dia a dia. Então, vamos lá para a nossa aula? A primeira pergunta: de onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Por que acompanhamos sempre o relógio e o calendário? Para controlarmos as nossas atividades cotidianas. Então, vamos saber essas respostas a partir de agora? Para os caçadores do período paleolítico, a posição dos astros e suas periodicidades eram usadas para saber quando a lua mudaria e qual a sua influência no comportamento da migração dos animais, para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas. Como o homem vivia em bandos, uma caçada mal-sucedida poderia comprometer a sua alimentação e, consequentemente, a sua espécie. Contar o tempo, a princípio, estava relacionado com acontecimentos repetitivos. Nas mais antigas civilizações, o nascer e o caminhar do Sol, lá na cúpula celeste, marcou o início desse processo. Após isso, a Lua, é claro, apresentando suas fases cíclicas, também serviu para o marco para a contagem de tempo. Observem este quadro. De que forma nós definimos os pontos cardeais? Primeiro, colocando a mão direita para a direção que o Sol nasce, nós temos por convenção o leste. Já a mão esquerda apontada na direção que o Sol se põe, nós temos o oeste. Na nossa frente nós temos o norte e atrás temos o sul. Nesta imagem que vocês estão vendo, nós temos o caminho que alguns astros fazem no céu. E a ele damos o nome de eclíptica, como vimos anteriormente. Então, se vocês observarem, nós vemos que o Sol nasce numa posição, faz a sua trajetória e se põe do outro lado. Sol, Lua e alguns astros visíveis, todos eles percorrem esse mesmo caminho. Dessa forma, o dia passou então a ser a principal forma de controle do tempo feito pelo homem. Vale lembrar, entendemos como dia o período de claridade e o período da noite. Então, pessoal, se alguém te der bom dia às 3 horas da tarde, está correto, porque faz parte do dia. Apesar deste fenômeno natural, o homem teve uma outra ideia, a de fincar uma estaca no chão e observar o deslocamento da sombra. A esta estaca deu-se o nome de gnomon. Observe essa experiência que iremos fazer agora. Essa experiência vocês podem realizar ela em casa. Nós temos uma estaca fincada, que é o que dávamos o nome anteriormente de gnomon. E aqui eu tenho uma lanterna representando o Sol. Desse lado direito é quando o Sol nasce. Então, nós vamos considerar este lado que a lanterna está como leste e o outro lado como oeste. Se vocês observarem, temos a sombra da estaca aqui. Na medida que vamos deslocando a lanterna, a sombra ela começa a diminuir o seu tamanho e, quando eu coloco ela do outro lado, ela vai aumentando a sua sombra nessa direção. Aqui nessa imagem, podemos observar a divisão da sombra em relação à parte clara da Terra. Observe esta primeira imagem.
Nós temos uma diferença entre as sombras do período da manhã e do período da tarde, consequência das diferentes posições do Sol nos dois períodos, que foi a experiência que realizamos anteriormente. Com esse fenômeno, surgiu a ideia de contar as horas do dia, ou seja, foi a partir daí que criamos o primeiro relógio da humanidade. Na segunda imagem, nós temos a ilustração de um gnomon na Grécia Antiga. Vocês podem observar no quadro. Observem esta outra imagem. Nela, temos uma representação antiga do que considerava a Terra como o centro do universo, que era o geocentrismo. Vocês estudarão melhor sobre o geocentrismo quando vocês estiverem lá no Ensino Fundamental 2. Nela, se vocês observarem, temos os planetas conhecidos daquela época, que são visíveis a olho nu, e as constelações Áries, Touro, Gêmeos, Escorpião, Aquário e alguns outros. Uma observação importante que devemos fazer é a respeito dos astros errantes. Astros errantes, pessoal, são corpos visíveis a olho nu no céu e que se movimentam em relação às estrelas. A palavra grega errante deu origem ao que nós chamamos hoje de planetas. Eram eles Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Não havia, portanto, nenhuma diferença entre eles. Observem, pessoal, a importância que se teve de se observar o deslocamento dos astros no céu, pois foram eles que nos deram toda a contagem do tempo que nós temos hoje. Deste movimento do Sol e da Lua e dos planetas, surgiu as superstições que eles seriam deuses e teriam influência na vida das pessoas. Daí surgiram o nome dos dias da semana. Observem neste quadro. Destacamos as diferenças e semelhanças dos nomes dos dias da semana nos diferentes idiomas da raiz latina. Uma observação é que no português e no latim eclesiásticos, os nomes dos dias foram dados por razões religiosas. Observem, pessoal, em português a nossa segunda-feira. Então nós chamamos de segunda-feira por uma questão religiosa, mas nas outras línguas, olha só que interessante, em castelhano, lunes, em catalão, de lunes, francês, lundi, italiano, lunedì, em latim vulgar, dielis lunae, e isso estavam todos referenciados a um deus romano que era a lua. A nossa terça-feira, em castelhano, é martes, em catalão, de martes, em francês, mardi, italiano, martedì, em latim vulgar, dies martes, e isso refere-se a um deus romano, Marte. Então, pessoal, se vocês observarem bem esse quadro, vocês notarão que os astros, a Lua e o Sol foram que deram nomes aos nossos dias da semana. Da mesma forma que o Sol foi de grande importância na contagem do tempo, a Lua e suas fases também foram de grande valia para esta contagem ao longo da nossa história. Foi através das fases da Lua que começamos a contagem de um mês. A posição em que a Lua se encontra em relação à Terra e o Sol geram sombras em algumas partes diferentes da Lua. Dessa forma, nós temos o que chamamos de fases da Lua. Observe então, pessoal, nessa imagem nós temos várias fases da Lua. Vamos começar pela imagem de baixo. Nós temos a Terra ao centro e embaixo nós temos o que chamamos Lua Nova. Por que Lua Nova? Quando a Terra está alinhado, Terra, Lua e Sol, a parte que nós enxergamos da Lua não é iluminada pelo Sol. Ou seja, nós não conseguimos enxergar essa Lua à noite, porque sua parte iluminada está do lado oposto que nós enxergamos. Na medida que a Lua vai girando em torno da Terra, a claridade do Sol começa a aparecer e nós conseguimos visualizar as partes da Lua. Quando isso começa a acontecer, nós chamamos de Lua crescente. Lá atrás, se vocês observarem, nós temos a Lua cheia.
A lua cheia, novamente ocorre o mesmo fenômeno, o alinhamento de Sol, Terra e Lua. Entretanto, a Lua está atrás. Então, toda a sua parte visível para nós está sendo iluminada pelo Sol. Por isso que a chamamos de lua cheia. É quando conseguimos enxergar ela de uma forma total. Continuando o seu ciclo, a Lua volta para o início da lua nova, ou seja, a sua iluminação começa a sumir novamente. É onde que nós dizemos que a lua é uma lua minguante. É importante que ressaltamos que esse período que a lua sai de lua nova, faça todo o seu ciclo e retorna à lua nova novamente, leva em torno de 29 dias e meio, ou seja, 29 dias e 12 horas. Mas isso, pessoal, não foi logo de momento que o homem descobriu. Levou-se muito tempo até que o homem conseguiu observar e demarcar essa contagem. A lua é utilizada em vários calendários e foi a partir dessa lunação, desses 29 dias e 12 horas, que se teve a ideia de agrupar os dias em exatamente um mês. A partir do momento que o homem agrupou os dias em um mês, ele teve uma outra ideia, criando assim um calendário, uma outra forma fundamental de medição do tempo, o qual hoje somos todos dependentes. A palavra calendário teve origem da palavra calendas, que era o primeiro dia do mês para os romanos. Por definição, um calendário ele é um conjunto de regras que permitem associar um número inteiro de dias em períodos maiores, com o intuito de computar a passagem do tempo. Para a elaboração do calendário, foram utilizadas 3 medições. Primeira, a duração do movimento de rotação, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Vale lembrar, pessoal, que o movimento de rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Também utilizamos a medição da lunação, que são exatamente 29 dias e 12 horas. O tempo de movimento de translação da Terra também foi utilizado, que é em torno de 365 dias e 6 horas. A maior dificuldade que se teve ao longo da história de se construir um calendário foi o fato de que os movimentos astronômicos não ocorrem em número inteiro de dias, ou mesmo de horas. Por esse motivo, tivemos tantos ajustes de calendários na história da contagem do tempo. Na história da humanidade, tivemos vários tipos de calendário. Alguns deles tiveram influência direta na construção do nosso calendário. O calendário egípcio é um deles, teve muita influência na construção do nosso. Ele era dividido em 3 grandes períodos: estação das cheias, da semeadura e da colheita. A partir dessa ideia é que surgiu as estações do ano que conhecemos hoje: verão, outono, primavera e inverno. O ano egípcio consistia de 12 meses de 30 dias e 5 dias adicionais para coincidir com o ano solar. Vocês se lembram que anteriormente dissemos que o movimento de translação dura 365 dias e 6 horas? Se o tempo de translação dura 365 dias e 6 horas e no calendário egípcio eles contavam de 12 meses de 30 dias e adicionava mais 5 dias, nós temos uma diferença de 6 horas. Essa diferença de 6 horas foi o que causou um erro de contagem nesse calendário. O calendário egípcio, ele tinha como referência o Sol. E como dissemos antes, ele teve influência direta na estruturação do nosso calendário atual. É importante ressaltar que o calendário juliano foi criado por Júlio César, imperador romano. História essa que vocês também irão estudar quando forem falar de civilizações lá no Ensino Fundamental 2. O ano da criação desse calendário em Roma foi chamado de Ano da Confusão,
pois ele teve uma duração de 445 dias, justamente para corrigir aquela contagem de 6 horas que não existia no calendário egípcio. Júlio César teve auxílio de Sógenes, um astrônomo alexandrino, para a confecção desse calendário romano. Para os romanos, o ano iniciava no primeiro dia de março. Logo, março era o primeiro mês do ano, abril era o segundo mês, maio era o terceiro mês, junho o quarto mês, e nós tínhamos o quinto mês que se chamava quintilis, que foi rebatizado de julho em homenagem ao nome de Júlio César. O próximo mês se chamava sextilis e foi rebatizado de agosto, em homenagem a César Augusto. Augusto, pessoal, era uma homenagem para os grandes imperadores daquela época. Foi no calendário juliano que tivemos o primeiro ano bissexto. Vocês já pararam para pensar por que chamamos de ano bissexto se o ano é contado a cada 4 anos? Então é isso. Lembra que foi dito que o primeiro dia do ano era no dia 1º de março? O ano bissexto, pessoal, era o 6º dia anterior a essa data. Então, se nós contarmos 6 dias antes do dia 1º de março, nós temos o dia 24 de fevereiro. No calendário juliano, o dia 24 de fevereiro era contado 2 vezes a cada 4 anos. Por isso chamamos de ano bissexto. E finalmente chegamos ao nosso calendário, o qual utilizamos para vários fins, o chamado calendário gregoriano. Este calendário foi usado pela primeira vez no ano de 1582. Foi introduzido pelo Papa Gregório XIII como uma maneira de corrigir o calendário juliano e suas medições anuais. O calendário juliano exigia um ano bissexto a cada 4 anos, como forma de compensar um erro de cálculo de um ano solar. No entanto, pessoal, esse ajuste ele não foi suficiente para manter o calendário em linha com o ano solar. A discrepância afastou uma das celebrações mais importantes da Igreja cristã, a Páscoa, que sempre ocorria no equinócio da primavera lá no norte e equinócio de outono aqui para nós. O Papa foi motivado a retornar à celebração como originalmente planejado pela Igreja anterior. Quando a Igreja Católica começou a utilizar o novo calendário, vários países católicos seguiram, incluindo a Itália, Polônia, Portugal, Espanha e algumas áreas da França. De acordo com o calendário gregoriano, o ano bissexto é implementado em anos que são divisíveis pelo 4. Para os anos seculares, como 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 e 2200, serão bissextos apenas se forem divisíveis por 100 e 400 ao mesmo tempo. Então observem, no ano de 1900 ele deveria ser bissexto, mas isso não ocorreu, porque ele não é divisível por 100 e 400 ao mesmo tempo. No ano 2000, foi bissexto, pois o ano 2000 divide por 400 e divide por 100 ao mesmo tempo. O ano de 2100 deverá ser bissexto, mas não será, pois o mesmo não é divisível por 100 e por 400 ao mesmo tempo. Na época do calendário gregoriano, uma outra coisa foi feita. O dia 4 de outubro seguiu-se do dia 15 de outubro de 1582, ou seja, não tivemos do dia 5 de outubro até o dia 14 de outubro. Isso como forma de corrigir o calendário juliano, que foi que deu origem ao gregoriano. O calendário gregoriano não é 100% exato e realmente tem uma diferença anual de 26 segundos, quando comparado ao ano solar. Logo, pessoal, por ano,
no nosso calendário, nós atrasamos a nossa contagem em relação ao movimento do Sol em 26 segundos, ou seja, sua vida está sendo atrasada por ano 26 segundos. Mas não se preocupe, daqui a alguns anos, algumas milhares de anos, quando essa diferença realmente for de forma expressiva, nós iremos corrigir novamente o calendário. No calendário gregoriano, a data da Páscoa, com a maior precisão, sempre foi o maior objetivo. Por isso, determinou-se uma forma de calcular esta data, mantendo a sua comemoração o mais próximo do período real que ocorreu. O dia da Páscoa de um dado ano é o domingo a seguir a primeira lua cheia depois de 21 de março, que nós chamamos de equinócio. Prestem atenção nessa explicação. Observem agora esta animação. Nela, nós temos o Sol ao centro, a bolinha de azul que representa a Terra e a bolinha roxa representa a Lua. Nesse movimento, nós estamos vendo o movimento de rotação da Terra e o movimento de translação. A Lua está girando em torno da Terra. Nesse momento, aparece o ponto vernal, que é o que nós chamamos de equinócio. Pessoal, equinócio é o dia do ano em que nós temos 12 horas de claridade e 12 horas da noite. Então, nós temos exatamente a mesma quantidade de horas claras e horas escuras. Nesse momento, depois que acontece o equinócio, que é esse dia que ocorre 12 horas de cada, a Lua continua o seu movimento. A partir daí, nós temos a primeira Lua nova, que havíamos explicado anteriormente como ela funciona. Após essa Lua nova, nós temos a Lua cheia, a primeira Lua cheia, depois do equinócio, que é aquele dia que temos 12 horas de claridade, 12 horas de escuridão. Após essa Lua cheia, então sim, ocorre a nossa Páscoa. Para vocês entenderem melhor essa animação que nós acabamos de ver, vocês poderão fazer uma pesquisa no YouTube. Basta digitar Espaçonave Terra, semana 16 HD. Confiram lá, vocês vão gostar muito. A Páscoa deverá ser no domingo posterior à data da lua cheia, após o equinócio, determinado para 21 de março. A Páscoa não poderá ser celebrada em hipótese alguma no mesmo dia que ocorre a lua cheia, mas sim no domingo subsequente. Pela reforma gregoriana, a fixação do dia da Páscoa nunca deverá ser antes de 22 de março e nunca após o 25 de abril. Então, pessoal, é isso. A partir de agora, se alguém perguntar como que nós aprendemos a contar o dia, como nós aprendemos a contar a semana, como aprendemos a contar o mês e como aprendemos a contar o ano, você já consegue responder. Então, pessoal, no nosso próximo encontro, continuaremos com esse assunto sobre porcentagem. Vocês tenham uma boa semana e não se esqueçam, fiquem em casa e se precisar sair, usem máscara. Uma boa semana a todos.